Meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de Josué, capítulo de número 1. Me ajuda no agudo aqui, Diego, por gentileza. Capítulo de número 1. Enquanto você procura o texto bíblico, eu quero aqui fazer algumas considerações. Cumprimento ao vice-presidente deste ministério, pastor Adilson, juntamente cumprimento ao presidente, todo o corpo de obreiro, a este respectivo ministério que tem abençoado esta cidade, Ribeirão Pires. Que Deus os abençoe, pastor Adilson, em nome de Jesus, pastor Edson, todos os obreiros desta casa, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Também cumprimento aqui o poder administrativo da cidade, na pessoa do prefeito, juntamente com todos os seus companheiros. Que Deus vos abençoe e lhe prospere em Cristo Jesus. Faço menção também dos meus dois amigos, evangelistas George Faquim e o levita Marco Antônio, grandes amigos particulares. Muito obrigado por estar me acompanhando nesta noite em especial. Também quero aqui cumprimentar ao meu amigo em especial, cuja qual é comemorado esta noite pela data que o Senhor concede. Pastor Fábio, serei breve nas minhas palavras, porque tudo que foi dito aqui sempre foi falado em mesmas ações. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua amizade. Se hoje eu estou de pé, é porque o Senhor sempre estendeu a mão para mim. Quantas das vezes, ao faltar o gás, o Senhor me estendeu a mão. Ao cortar a luz, o Senhor me estendeu a mão. Ao faltar alimento na despensa, o Senhor me estendeu a mão. Quando eu tinha um terno somente para pregar, o Senhor falou: vai lá, compra um terno, e me estendeu a mão. E isso ao longo de anos. E eu louvo a Deus, considero-se o irmão mais velho do Pedro, porque tenho em ti como um pai, na minha vida, no meu ministério e na minha família. Trago aqui também o meu humilde presente. Eu gosto de ler, então eu não poderia dar uma outra coisa, a qual o Senhor também ama, que é a leitura. Dá um abraço. Missionária Cleide, muito obrigado pela oportunidade. Quando a missionária Cleide me convidou, eu confesso ficar um tão quanto perplexo diante da tamanha responsabilidade em ministrar num culto desta envergadura, pois reconheço que há outros oradores muito melhores do que a mim, mas me senti extremamente honrado, pois Cleide também sabe o carinho que eu tenho por esta família, pastor Fábio, pelos seus filhos, e em nome de Jesus. Pastor Fábio sabe, eu não tomo uma decisão, Eliseu, sem antes ligar para ele. Eu congrego em outro ministério, mas o meu conselheiro é o pastor Fábio. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Livro de Josué, capítulo de número 1. Diz assim o texto: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo o lugar em que pisar a planta do vosso pé, o vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus,
até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. E a igreja toma o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Serei breve em minha oportunidade. Prometo não me delongar muito, mas o Senhor confirmou essa palavra ao meu coração, pois é uma palavra muito instrutiva, pedagógica, que nos motiva com a história deste personagem bíblico por nome de Josué. Não somente o personagem em si, mas todo este livro de Josué, todavia, ele é um livro muito motivador, pois ele vai nos trazer a narrativa que quando Deus cumpriu a promessa feita a Abraão, e colocando todos os inimigos por terra, e aquela promessa que por algum determinado período de tempo chegou no coração de alguns entrar em descrédito, o Senhor realizou através da liderança de Josué, concedendo a posse da terra de Canaã. Então este livro é um livro que conta como Deus abateu os inimigos, como Deus fez o povo tomar posse da vitória. Ainda que passasse anos, ainda que há uma perca de identidade com um período de 430 anos de Egito, ainda que há um desfalecimento na fé com 40 anos no processo do deserto, Deus foi fiel e cumpriu a promessa. Pois ainda que talvez o tempo fez com que você se esquecesse, ainda que talvez as pessoas não batam nas suas costas lembrando daquilo que Deus há de fazer na sua vida, ainda que talvez a circunstância ao redor se torne completamente contrária àquilo que outra hora Deus usou alguém para falar que faria ao seu respeito, eu quero te dizer que ainda que você esqueceu, Deus não esqueceu da promessa, Deus não esqueceu daquilo que Ele falou. Pode se passar anos, pode se passar séculos, pode se passar gerações, mas Ele é fiel para cumprir a promessa. Este livro tem uma carga tão importante que o comentarista Chaplin, pastor Fábio, vai dizer que alguns sábios fazem a junção dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e acrescenta o livro de Josué, formando o Hexateuco, porque é um livro, pastor Adilson, com tamanha profundidade e cumprimento de promessa, que ele não pode ser desacreditado por outros, e tem sim o seu valor em leituras nas sinagogas. Mas aqui nós percebemos que ainda este livro reverenciado pelos grandes sábios, ainda este livro que testifica do cumprimento do Deus Todo-Poderoso. Observe as 5 primeiras palavras desse livro, dizendo: e sucedeu depois da morte de Moisés. Olha como inicia o texto. Inicia com uma tragédia. Alguém morreu. E o texto nos reporta uma má notícia, um falecimento de um personagem, pois não é um personagem qualquer. Esse foi o grande líder da nação de Israel, homem que Deus teria levantado para libertar o povo da opressão de Faraó. Homem esse que Deus honrou e usou de forma extraordinária, pois diz a Bíblia que este falava com Deus face a face. Para que não bastasse ainda, a Bíblia vai nos fazer referências de Moisés, dizendo
dizendo que quando esse homem voltava do seu retiro espiritual, de seu período de consagração, a face do próprio Deus resplandecia sobre o seu rosto, que nenhum dos homens hebreus conseguia olhar na face de Moisés. E isso me deixa tão empolgado, porque eu já consigo me alegrar em saber como um Deus santo, como um Deus puro, como um Deus justo, como um Deus que habita num trono de glória, cercado de anjos, arcanjos, serafins, Ele permite que nós possamos resplandecer a sua glória, resplandecer a sua presença. Olha para quem está do seu lado aí, se você puder, por gentileza. Está vendo esse personagem aí? Ele não era um ser humano comum, ele não era um ser humano qualquer, ele é alguém que representa a imagem e semelhança de Deus. Ele é alguém que representa as ações de Deus na terra. Assim, quando Filipe chega em Jesus e fala: Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz assim: pastor Edson, ei Filipe, não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Como que tu me pedes? Mostra-nos o Pai. Esse Deus é lindo. Ele faz com que as suas ações refletem a bondade dele. Assim como já foi mencionado acerca do testemunho deste grande homem de Deus, que nada mais é que um reflexo daquilo que Deus muda, pastor Cláudio, na vida do homem, daquilo que Deus transforma, aquele que permite o Espírito Santo agir, pois é necessário haver uma permissão, porque quem aqui tem coragem de ficar calado diante de afrontas? Quem aqui tem coragem e equilíbrio de se comportar com maestria diante de calúnias? Quem aqui tem a postura de um homem de Deus, de se manter inerte diante de tantos levantes que acontecem na vida do dia a dia? Somente Deus que dá essa condição ao homem e traz ele a vida plana. Todavia, para que o nome dele seja glorificado. E se talvez você nesta noite anseia em ter este equilíbrio mental, em ter esse equilíbrio espiritual, em ter esse comportamento que testifica e glorifica o nome de Deus, levanta a sua mão para o alto, dá um glória para Jesus, porque Ele pode mudar a tua vida também. Pastor Anderson, o texto fala de uma má notícia. Pastor Edson, inicia-se que uma tragédia, um grande personagem morreu, pastor Adilson. Sabe o que eu aprendo aqui? Não se frustre no período de porta fechada. Não se frustre quando o dia mal bater na sua casa. Não se frustre quando o negócio ficar estreito e você não enxergar a saída, porque de repente há alguém que lhe estendeu a mão, alguém que você amava, alguém que você admirava, não está mais perto de você. Não se frustre, porque eu aprendo que nos momentos de maior dificuldade é que Deus faz florescer ministério. É nos momentos de grande luta, é nos momentos de grande crise, é nos momentos aonde, quando você pensa que não vai suportar, que você não vai conseguir lidar com a adversidade, que você não terá sabedoria para escapar desses problemas, que Deus faz: não vai porque eu estou contigo, vai porque sou eu teu Deus, vai porque sou eu quem te ajudo, vai porque eu estou contigo. Das minhas habilidades pessoais, não se trata da minha capacidade física, psicológica, emocional, não se trata do meu diploma, não se trata do meu poder aquisitivo, se trata daquilo que Deus inseriu sobre a minha vida. Porque Números capítulo 13, versículo 16, nós vamos ver a chave do segredo. E a chave do segredo é que o nome de Josué não era Josué, pastor Adilson, era Oséias. E Oséias, na língua original hebraica, significa salvação. Aí
agora, quando ele é selecionado, Eliseu, para o ministério de auxiliar de Moisés, pastor Fábio, Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Por quê? Porque Oséias significa salvação e Josué, Deus é salvação. Sabe por quê? Porque não existe chamada sem Deus, não existe obra sem Deus, não existe ministério sem Deus, não existe virtude sem Deus, não existe cura sem Deus. E é isso que eu quero dizer para você nesta noite. Deus vai lhe abrir uma porta, Deus vai te colocar em lugares, Deus vai lhe colocar em situações, mas não é para que com você pense que tu é capaz, que tu conseguiu, mas para que você testifique que foi por Ele, que foi para Ele, que foi por Ele. Fala para o teu irmão assim, se você puder e tiver liberdade para isso. Não existe ministério sem Deus. Não existe pastor Fábio. Existe Jesus atuando na vida de um homem que tem o nome de Fábio. Não existe Eliseu. Existe o Espírito Santo. Porque assim Paulo vai dizer: aquilo que eu quero fazer de bom eu não faço, mas o mal que está em mim, isso sim eu faço. Porque o teu ego, o teu autossuficientismo, a sua vontade de achar que você pode, vai te levar a lugares, mas Deus vai te introduzir a ambientes que jamais você pensaria que estaria. Porque Deus te escolheu, Deus decidiu fazer, Deus decidiu operar na sua vida. Eu já caminho para o encerramento. Este livro que traz o início da má notícia que faz florescer o ministério de Josué. Todavia, título de informação, e toma nota sobre isso, que seu caráter é forjado em momentos de grande pressão. O melhor que você tem a demonstrar para os outros vai se revelar no momento de grandes dificuldades. E é nesse momento que verdadeiramente você saberá quem você é, para que você veio e por que Deus te colocou. Moody também vai dizer que há 4 vozes que Deus decide declarar no ministério de Josué. A primeira é: eu te chamei. A segunda é: atravessa o Jordão. A terceira é: faça o povo herdar. E a quarta: tome cuidado. E aqui eu encerro para o fechamento dessa mensagem. A primeira voz é: eu te chamei. Ainda quando que você pense que não é com você o negócio, aqui dentro parece que formiga, não é? Parece que o culto está falando todinho a sua vida. Você pensa: mas quem falou esse negócio para o pregador aí? Parece que ele está sabendo a minha vida demais. Alguém falou alguma coisa. É que na verdade aquele que te chamou, ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ainda quando você era um simples feto entrando em processo de formação, ele já tinha decretado algo sobre a tua vida. E ele, aquele que chamou, ele não erra. Ele sabe teu CPF, ele sabe teu endereço, ele conhece a tua história, ele sabe aonde você caiu, ele sabe aonde você errou, ele sabe os seus medos, os seus traumas e as suas fraquezas. Mas ainda assim, ele te chamou, ele te escolheu, ele te elegeu, porque ele quis. E aí vai indagar ele, pastor Adil, se ele escolheu. Pastor Fábio, quem sabe o seu projeto era ser dono de uma rede de lavar rápidos? Meu Deus do céu. Você ia estar agora como? Ia dar um beijo na esposa cheirando a diesel. Ia chegar na esposa cheirando a silicone, pretinho. Ia dar um abraço, as mãos cheias de, não é?
se expande diante dos gigantes, diante dos inimigos. Pois essa terra que Deus introduziu este povo era uma terra de gigantes. Existia um determinado lugar, os obreiros aqui vão saber, o Geena, que na nossa língua é Vale da Desgraça. E quem quer habitar em desgraça, irmão? Mas a porção da parte de Deus também tem momentos ruins. Deus não te chamou para sorrir 24 horas. Deus não te chamou para se alegrar 24 horas. Porque diz a Bíblia que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então é nesse momento que Deus vai lapidar. Mas ainda quando você pensar que você não é capaz, Deus brada do céu dizendo: atravessa o Jordão, porque eu sou contigo. Atravessa o Jordão, porque eu que te chamei, e a tarefa que eu tenho, segunda voz, tu fará o povo herdar essa terra. Eliseu, que Deus tem contigo não é com o pastor Fábio, Deus tem com o pastor Fábio, não é com o pastor Adilson, Deus tem com o pastor Adilson, não é com o pastor aqui. Cada um tem um projeto. O que Deus tem contigo não tem com o teu irmão. O que Deus tem contigo não tem com os teus pais. O que Deus tem contigo não tem com os teus amiguinhos da escola. O que Deus tem contigo é especificamente para você. Não é à toa que cada um aqui tem uma impressão digital e nenhuma delas é igual. Não é à toa que cada um aqui, o timbre da voz é diferente. Ainda quando seu pai e a sua mãe pode confundir você com a voz do seu irmão, Deus todavia não se engana. Deus todavia não erra. Deus todavia conhece. Deus todavia sabe quem é você. Então o que Deus tem contigo é com você e não é com outra pessoa. Mas o conselho tem da parte do Senhor, verso 4, toma muito cuidado. E aqui eu encerro a minha fala dizendo, a estrofe 4, capítulo 1, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o grande mar, do poente do sol, será o vosso termo. Meu amigo pode louvar? Vem louvar, Marcão, por gentileza. Marcão, vem louvar rápido. Em nome de Jesus, vem. Senão não volto mais aqui. Se eu passar do horário, eu não volto mais aqui. A palavra é: toma cuidado, pastor Edson. E qual que é o cuidado? Presta atenção aqui, por gentileza. É meu segurança, irmão. Você vê como é forte. Eu ando à vontade. Não, você está aí, né? Eu ando à vontade com ele. Olha o tamanho do homem. Parece daquele filme, Espera do Milagre. Com segurança. Presta atenção aqui. Escute isso. Olha o que Deus está dizendo. Desde o deserto até o... Está aqui o nosso prefeito, o poder administrativo da cidade. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Aprenda a respeitar limites. Nós podemos fazer alguma coisa na cidade de Mauá? Não. Limites, não é? Podemos ir em Rio Grande da Serra, Suzano, Santo André? Limites. Porque na nossa vida tem que ser diferente. Precisamos aprender a respeitar limites. E eu lhe pergunto nesta noite, qual que é o seu limite? Tem muita gente à beira do suicídio porque não respeita o seu próprio limite. Tem muita pessoa num trauma depressivo porque não respeita o próprio limite. Está vendo o seu corpo? É um sistema orgânico formado por órgãos, veias. Ele também tem limites. Até se um esportista ultrapassar o esforço físico, se rompe o ligamento muscular, aonde ele tem uma distensão, porque passou dos limites. Tem muita pessoa que não respeita limite de amizade, não respeita limite no casamento, não respeita limite na igreja, não respeita limite de autoridade. E é nesse tempo que Deus está dizendo: precisamos respeitar limites. Sabe por que está acontecendo esses massacres nas escolas aí? Pessoas que perderam os limites. Existe um termo grego atribuído a quem vive uma vida de pecado, que esse grego é anomia, que significa ausência de lei.
pessoas ficam aqui, ó, jogando Free Fire, um jogo onde você pode fazer tudo, pode matar, pode roubar, morreu, aperta lá, start, voltei a viver novamente. Posso fazer o que for que não terei consequência. Então eu não sinto na minha pele, pastor Fábio, a consequência de roubar, de matar, de destruir, de me prostituir. Eu não sinto essa consequência. Então eu posso fazer o quê? Posso falar com os pais aqui, pastor Fábio? Posso falar com os pais? Eles me perdoem. Dá o celular na mão do filho, mas dá sem limite. Faz o que quiser. Aí o filho fica vendo pornografia. Aí depois reclama se a filha é abusada sexualmente, quando você não impôs limites. No nosso tempo não era assim, não é? No nosso tempo os nossos pais, ó, até 9 horas na rua, se passar, chicote estrala. O meu pai chegava, deixa eu ver aqui, não fez a lição? O quê? Plau! Só que a geração está diferente, né? Vai fazer cara feia, vai ficar emburradinho. Aí eu pergunto para vocês, até quando nós não vamos ensinar limites, tanto na nossa vida, como para nossa geração, tanto no nosso ministério? É necessário a respeitar limites. E se coloque de pé em nome de Jesus, porque o Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele tem uma grande obra na tua vida, mas Ele te convida a viver no limite que Deus te estabeleceu. Não é para atravessar o limite, porque Deus sabe que se você atravessar, você voltará para a droga. Se você atravessar, vai voltar para a cachaça. Se atravessar, vai voltar para o pecado. E Deus está dizendo: respeita o limite, respeita o limite, respeita. És adorado entre nós, Curve a sua cabeça. tão desejado aqui. Peça para que Deus te ensine a respeitar limites. Mas nada se comparará, cante, com a glória que há de vir. Eu não sou daqui. Nesta noite, respeita o limite. Ele do teu vem casamento. me buscar. Respeita o limite da tua amizade. Respeita o limite do teu ministério. Eu não sou. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Quem souber agora, O Messias aguardado. Ele vem, o Messias aguardado. Ele vem me buscar. Ele virá, igreja. Cante.